Bom dia, gente, a paz, tudo bem? Eu dei uma atrasada no vídeo essa semana, que aconteceu muita coisa. Vamos orar então. Nós vamos falar hoje de Gênesis 18 ao 25, tá, gente? Eu vou fazer um estudo agora que é feriado, né? Feriado de Páscoa. E eu vou fazer um estudo agora e depois eu já gravo o vídeo do final, tá? Pra gente terminar Gênesis. Então vamos orar. Deixa eu arrumar aqui, gente, pra ficar certinho. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus, Deus, fala comigo através da Tua palavra, Senhor, me dá entendimento, revelação, Senhor, do Teu Espírito Santo, Pai, que cada pessoa que ouvir a Tua palavra hoje, Deus, seja transformada, Deus, porque onde a Tua palavra cai, ela não volta vazia, Senhor Jesus, a renovo, a transformação, a cura, a libertação, no nome do Teu Filho, no nome do Teu Filho, Jesus, Deus, amém. Então hoje a gente vai falar sobre a promessa de Deus para Abraão, né? Aí eu já vou falar os versículos também, tá, gente? Então Deus promete um filho a Abraão. O Senhor apareceu a Abraão, é 18:1, tá? O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Aí aqui vai falar que como que Deus, né, falou com Abraão aquele dia ali. E aí vou pro versículo 10, tá, gente? Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma quando pensou: depois de já estar velho, meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora, porque agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. E Sara teve medo e por isso mentiu: eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu sim. Então, gente, Sara e Abraão já estavam com idade avançada, né? Deixa eu só ver se eu anotei aqui a idade, gente. Eu acho que eu não anotei. Mas depois a gente vai falar sobre isso, tá? A partir do 16, Abraão intercede por Sodoma, né? Que acontece? Deus falou com Abraão. Deixa eu ver se foi Deus que começou a falar, né? Esconderei Abraão, que estou para fazer. Deus falou com Abraão, né? Então ele falou que não podia esconder de Abraão o que ele ia fazer. Que ia fazer se tornar Abraão. A gente falou no outro vídeo, né, gente? A circuncisão e deixa eu ver a troca do nome, nós falamos, né? Nós falamos. É a promessa, é isso mesmo. É porque a gente está estudando muita coisa da Bíblia, então às vezes minha cabeça fica um pouco confusa, tá? Mas a gente tem que pedir orientação pro Senhor para não confundir. Então, Sodoma e Gomorra havia pecado, gente, promiscuidade, homossexualidade, todo tipo de pecado na terra, né? E aí Deus falou para Abraão que ele ia destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão lembrou que Ló estava lá também, né? E aí o Abraão falou: Senhor, mas se tiver pelo menos 50 justos, 49 justos, foi debatendo ali com Deus. E Deus falou que se tivesse somente um justo, ele ia poupar ali Sodoma e Gomorra, mas não tinha, né, gente? Então Abraão pediu para o Senhor, ali no 19 vai falar, né, a destruição de Sodoma e Gomorra. O Senhor pediu para Abraão pediu para o Senhor para poder salvar Ló, né, salvar Ló e sua família. Então o Senhor mandou ali para... Eu não vou ler, tá, gente? Eu grifei tudo aqui, mas a história mais ou menos eu já consigo falar para vocês. Então o Senhor mandou 2 anjos para Sodoma, que hoje estava Ló, né? E esses anjos iam ser atacados sexualmente, né? Por esses homens, porque eram anjos bonitos, né? Eram pessoas novas ali na cidade, eles iam ser atacados e eles se abrigaram na casa de Ló. Ló até ofereceu as filhas deles, que eram virgens, para que o homem fizesse qualquer coisa, os homens fizessem qualquer coisa com elas, e eles não aceitaram. E aí eles avisaram que ia destruir a cidade, que Deus ia destruir as cidades mesmo, Sodoma e Gomorra. Pediu para Ló pegar as coisas dele, pegar os parentes dele e ir embora, né? Os genros não acreditaram, os genros de Ló não acreditaram. E aí Ló pegou a esposa dele, né? E
e as filhas e foram embora, né? E eles não iam conseguir chegar até onde os anjos mandaram, né? Deixa eu só ver aqui. Os anjos tiraram eles dali à força, né? Tá falando, né? E era para ele fugir para a montanha. Aí ele fala aqui no 19, 19 e 19. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto é uma cidade pequena, está próxima, que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequeno, já estarei salvo. Está bem, respondeu ele, ou os anjos, né, gente? Também lhe atenderei a esse pedido, não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada de Zoar. Então eles falam para a cidade de Zoar, né? Quando Ló chega a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades, toda a planície, com todos os habitantes das cidades e vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal, que é o que todo mundo conhece a história de Ló, né? Então ela olhou para trás. O que isso quer dizer? Ela olhou para o passado, ela olhou para tudo que ela estava deixando. Ela não conseguiu entender que ela indo para uma cidade nova, eles indo para uma cidade nova, Deus ia fazer tudo novo na vida deles. Ela não teve esse entendimento, certo? E aí começam os descendentes de Ló, a partir do versículo 20, 30. Eu grifei o 31 aqui, né? Ele e as suas filhas ficaram morando numa caverna ali na cidade de Zoar. E as filhas falaram: nossa, o que será de nós, né? Porque nós não temos mais ninguém, não temos marido, noivo, né? Como que nós vamos criar descendentes? E as filhas, usando de muita malícia, né? Embebedaram Ló 2 noites seguidas, e aí as duas dormiram com ele, primeiro a mais velha, depois a mais nova. E elas ficaram grávidas e elas deram à luz, né? Aqui vamos ver as mais velhas, né? 19, 36. Assim as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe. E este é o pai dos moabitas de hoje. Mas a mais nova também teve um filho e deu o nome de Ben-Amir. E este é o pai dos amonitas de hoje. Que esses povos, gente, essas duas linhagens, depois se tornaram inimigos de Israel, né? Por conta disso que aconteceu. Só virar aqui o circulador. E aí Abraão e Gear, né? Vamos ver se eu anotei alguma coisa aqui. 19. Descendentes de Ló. Abraão e Gear. Tem gente martelando aí, né, gente? E aí aconteceu de novo, né, gente? Ali naquela cidade, o rei Abimeleque, né? Rei de Negueb ali. O rei Abimeleque tomou Sara de Abraão, aconteceu a mesma coisa, ele foi falar que ela era irmã, né? E aí o Senhor pesou a mão sobre Abimeleque, né? E pediu para ele devolver a Sara porque ela é casada, né? E ali, gente, Abimeleque, ele abençoou Abraão, ele enriqueceu Abraão, ele deu várias coisas para Abraão, né? Aqui eu grifei também. Deu gado, deu joias, né? Deu bens ali para Abraão, né? Aí a gente já vai pro 21, tá? A gente vai pro 21, nascimento de Isaac, né? 21, 2. Sara engravidou e deu um filho. E deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaac ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaac tinha 8 dias de vida, Abraão circuncidou, conforme Deus havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberam disso riram comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, lhe deu um filho em sua velhice. E aí, gente, Isaac nasce, né? Que é a promessa do Senhor, né? Eu acho que ele estava com 99 anos, tá, gente? Agora, deixa eu ver se aqui eu vou falar. Não tô lembrando. Vou ver aqui. Mas eu acho que ele estava com 99 anos, viu, gente? Por aqui vai falar, né, a idade. E aí, Abraão, ele vai expulsar Agar e Ismael, porque eles estavam comemorando o desmame, né? Estavam comemorando o desmame de Isaac, e Ismael ficou ali tirando sarro, rindo, né?
E aí a Sara falou, olha, ele pode fazer mal para o nosso filho, ele está zombando do nosso filho, eu não quero mais eles aqui. Então Abraão expulsou Agar e Ismael, né? Deixa eu ver só para onde ele foi, gente. Começou a chorar. 21:14. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães, uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-se com o menino. Ela se pôs a caminhar e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Sentada ali perto, começou a chorar. Depois pro 16, é final do 16. 17. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou-lhe Agar e disse. Ela abandonou Agar, gente, ali debaixo de um arbusto ali e se foi embora, né? E de repente ela parou e começou a chorar. O menino ficou para trás. E aí Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse. O que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte, foi até lá e encheu a vasilha de água, né? Deu de beber o menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto, tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito, né? Então ele casou com uma egípcia, ela era também egípcia, Agar era egípcia, né? Para dar continuidade a essa linhagem também de Abraão, né? Da parte de Ismael, né? E aí Abraão ele faz um acordo com Abimeleque, porque ele estava vivendo ali naquela região, né? Aí vamos ver aqui. Naquela ocasião, 21:22. Abimeleque, acompanhando de Ficol, com o mandante do seu exército, disse a Abraão, Deus está contigo em tudo que fazes. Agora jura-me diante de Deus que não vais enganar nem a mim e nem aos meus filhos e descendentes. Trata a nação que te acolheu como estrangeiro com a mesma bondade que eu te tratei. E respondeu a Abraão, eu juro, né? Então ele queria a amizade ali de Abraão, né? Concordância de Abraão nas coisas que tinham ali naquela terra, né? E aí eles firmaram um pacto ali, Abraão deu bois, ovelhas ali para ele, né? Aqui ele fala, aceita essas 7 ovelhas de minhas mãos como testemunho que eu cavei este poço. Que ele cavou um poço ali, né? Deixa eu só ver onde vai ser esse poço aqui. Tinha tomado a força, não sei quem fez isso. Então ficou firmado esse acordo em Berseba, né? E morou Abraão na terra dos filisteus por um longo tempo, né? Então, naquela época, a água era tesouro, né? No deserto ali, né? Água era tesouro. Então, Abraão cavou esse poço e fez esse pacto, essa aliança com o rei Abimeleque para que esse poço não fosse tomado, né? E aí, vamos lá, gente. A gente vai falar agora sobre Deus provar Abraão, tá? Tá no 22. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifício ali como holocausto, um dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia lhe indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu um lugar longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque. Ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. Caminhando os 2 juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar sobre ele, arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu, Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele, não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto.
foi pegá-lo e o sacrificou como holocausto no lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso hoje se diz: o monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe foram inimigos. Por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seu servo, juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Vamos ver. Minha esposa para Isaac. A gente vai até o 25, né? Então vamos falar aqui. Vamos falar só sobre os filhos de Naor. Não, vamos falar sobre o sacrifício, né, gente? Todo mundo fala essa história, todo mundo essa história. Vamos falar sobre isso. O problema não é você sacrificar, o problema é o que está dentro do seu coração quando você vai falar que vai sacrificar. Porque o que importa é onde está o seu coração. O que aconteceu comigo, eu gravei o vídeo rapidinho aqui para vocês falando da troca de trabalho, então eu vou voltar ali, tá, gente? Eu tava com o meu coração nos R$1.500 que eu tava ganhando dessa empresa, sendo maltratada, humilhada, oprimida, você entendeu, nesse trabalho, né, por forças espirituais, pelo próprio diabo mesmo, né, pelos seus demônios. E com medo, né, de faltar a provisão, com medo. E eu mandava currículo, fazia entrevista, eu fazia entrevista e nenhum lugar me chamava, gente, nenhum lugar me chamava. E aí, naquela semana que eu pedi a conta, três semanas atrás, né, eu falei com as duas gerentes e nada. Eu falei: olha, eu preciso trabalhar de manhã por conta da faculdade, mas mais por conta da igreja, que eu quero ter compromisso com o Senhor, né. E foi me negado. E eu mandei mensagem para a diretora da carteira, ela nem olhou na minha cara na quinta-feira que eu fui. E eram umas 2 e pouco, quase 3 horas da tarde, eu tomei dentro de mim essa decisão. E, gente, tudo que você vai decidir, você tem que pedir orientação para o Senhor. E, às vezes, quando você não fala com o Senhor, mas decide, precisa ter paz. Tudo que vem do Senhor traz paz. Toda decisão que vem do Senhor traz paz. E aquilo me deu uma paz. Eu comecei meio que me despedir das meninas. Eu nem consegui me despedir direito de todo mundo que eu queria. Mas eu comecei a me despedir das pessoas que estavam ali, fazendo brincadeira, conversando. E o meu celular, gente, eu tive que ver o celular, né, no banheiro. Porque não parou de mensagem, de ligação. Fui chamada para fazer 2 entrevistas. Eu fiz as 2 entrevistas de manhã. Era uma horário em cima da outra. Eu consegui falar, estendi o horário de outra para conseguir as 2, né? E aí depois, acho que tá um pouco torto, gente. E aí depois, no final da tarde, eu fiz uma outra entrevista. E aí no sábado eu fui lá falar com essa pessoa que me contratou, né, para trabalhar no buffet aqui em Bauru. E aí eu fui contratada, gente. Aí eu não consegui nem na sexta me despedir. E aí eu só fui na segunda para pedir a demissão, fazer a cartinha lá e tudo, né. E eu comecei a trabalhar. Só que nessa semana que eu trabalhei, eu não fiquei bem nesse lugar. Eu não senti paz também nesse lugar, sabe? Eu estava em paz dentro de mim, mas eu não sentia paz. E estava num lugar muito longe, né? Um lugar muito longe. E aí eu comecei a falar com esse rapaz, com o gerente do lugar que eu trabalho, na segunda-feira. Eu falei: eu não consigo fazer entrevista porque eu tô trabalhando e tal, mas o clima aqui não tá legal, eu não tô sentindo paz. Comecei a falar até de Deus com ele e ele se mostrou conhecedor de Deus, da palavra, né? E aí eu comecei a falar no assunto mais profundo com ele, espiritual mesmo, né? E aí ele falou: vem aqui fazer entrevista com o patrão. E eu fui na sexta-feira fazer entrevista com o patrão de manhã e fui contratada, tá, gente? E aí eu falei: Senhor, agora eu orei, né? Eu orei e falei: Senhor, me ajuda, né, a avisar que eu não vou ficar mais aqui, né? E elencar os motivos, né? E aí na hora do almoço eu almocei com algumas pessoas. E nessa empresa que eu estava trabalhando um rapaz também que tinha trabalhado comigo nessa outra empresa. Eu fiquei quase 90 dias lá, né? Saí um pouco antes, um pouco depois dos primeiros 45 dias. Ele falou: nossa, Sá, a gente trabalha junto de novo, você não vai ficar. Eu falei: é verdade, né, pessoa, tal, né? E aí essa mocinha que trabalhou a semana toda lá de freelance estava sentada e eu vi que ela estava me olhando diferente e ela estava prestando atenção em tudo que eu falava. E de repente nós começamos a conversar e de repente o assunto virou Deus, porque a gente eu não consigo falar de outras coisas, na verdade, tá? E aí começamos a conversar sobre religião, sobre a religião que ela frequenta, que eu também frequentei. E aí ela puxou a cadeira do meu lado e eu falei para ela: eu sei exatamente o que você está sentindo, porque nessa religião
você se sente querido, você se sente amado, você sente que as entidades estão falando com você. Eu falei para ela, é tudo mentira. Não tem nada de Deus nessa religião, é uma religião mentirosa. É uma religião e é mentirosa, não tem nada de Deus ali. E eu posso te provar. E comecei a falar com ela as coisas. Comecei a fazer revelações na vida dela, através do Espírito Santo falando com ela, na verdade, através da minha vida, da minha boca. E essa moça começou a chorar, gente. Essa moça começou a chorar. Eu falei, qual que é a sua maior dor? Eu já fui na igreja, mas eu não consegui ficar. Eu falei, por quê? Qual que é a sua maior dor? E ela me disse, eu não consigo ouvir a Deus. Eu falei, mas Deus fala com você 24 horas. Deus está usando a minha vida agora para falar com você. Como que Ele não fala com você? Você que não escuta porque você está vivendo no pecado, você está numa religião errada, as pessoas, as entidades, os demônios estão te enganando. Não vá mais nessa religião. Não faça mais de errado o que você estava fazendo, o que você faz. Se consagre ao Senhor. Você tem uma Bíblia? Que quando você sair do pecado, você vai conseguir ouvir a Deus. Ela, não, eu não tenho uma Bíblia. Gente, sem saber de nada, eu falei, então eu vou te arrumar uma Bíblia. E eu falei com o pessoal do grupo de jovens, o meu grupo de jovens da igreja. Falei com o meu pastor, ele me deu uma Bíblia, né? E também sem saber se tinha cesta para doar na igreja, mas Deus sempre provê, né? No dia seguinte, no sábado, eu falei com o rapaz que o telefone dela é o telefone do rapaz. Eles não têm 2 telefones, é um telefone só. E eu falei, eu vou mandar uma cesta para vocês também, pode mandar o endereço, não tem problema, não estou envolvida com polícia, com nada. Eu quero ajudar vocês. E ele me deu esse endereço. E aí, na segunda-feira, eu fui lá na igreja, peguei a Bíblia com o pastor. E que programação que teve no sábado, gente? Teve o culto de jovens no sábado. Teve o culto de jovens no sábado. Teve o culto de jovens no sábado, gente. E eu ganhei uma Bíblia no sorteio. Então eu fiquei com 2 Bíblias, né? O pastor o pastor me deu a Bíblia no sábado. Então eu fiquei com 2 Bíblias novas, daquela Almeida, né? Bíblia Almeida. É uma Bíblia mais curtinha e é uma Bíblia, porque eu entendi, tem uma linguagem mais fácil, né? Mais abrasileirada mesmo, para as pessoas compreenderem a palavra do Senhor. E aí na segunda-feira eu chamei o Uber para mandar a cesta para ela e a Bíblia. E eu sentei ali, gente. Convidei eles para a igreja, mandei o Instagram, tudo certinho, né? E eu sentei ali, eu vi que caiu um dinheiro na minha conta. Eu falei, mas que dinheiro é esse? Até gravei, acho que no vídeo aqui para vocês, R$89, gente. Um acerto que era para dar 600, 700 reais, me depositaram R$89. Essa empresa ainda não me chamou para fazer esse acerto. Já deu baixa na minha carteira, então fiquei, né, ali ao relento referente a essa situação. E ali eu fiquei nervosa, o celular tremendo. Meu Deus, eu preciso desse dinheiro, pagar meu cartão. Todo mundo precisa, né? E o diabo, gente, encostou ali do meu lado e falou, e aí, reclamona? E agora, reclamona? Eu falei, Senhor, eu não vou reclamar, o Senhor sabe das minhas necessidades. E fui, gente, pro CrossFit, fui fazer as minhas coisas, né? E aí, eu comentei essa situação pro meu pastor e ele eu falei, pastor, tem algum ministério na igreja? Eu falei, eu sinto que é o meu chamado. Ele falou, irmã, eu vou te passar o contato do irmão aqui da igreja, você conversa com ele. Então, gente, agora eu faço parte do Ministério de Evangelização da Igreja Rasgando os Céus. Nós entregamos comida, né, marmita, suco, doce. O pessoal é maravilhoso, gente, para as pessoas vulneráveis, né, em situação vulnerável na rua, né. E eu tô muito feliz e o Senhor deu risada junto comigo, falou, minha filha, você achou que sua evangelização ia ser só aqui, no conforto da sua casa, na internet, querida? Sua evangelização é corpo a corpo, é alma a alma, é espírito a espírito. Então, na sexta-feira, eu evangelizei essa moça, demos a Bíblia para ela, né, e a sexta. Aí, na terça-feira, eu fui fazer essas entregas da marmita, gente, foi maravilhoso. A oração que eu estava fazendo ali, quando o rapaz foi ministrar a palavra ali no primeiro ponto que nós somos, ele confirmou, ele orou que eu estava orando ali enquanto o louvor estava cantando, sabe? E aí, gente, eu comecei nesse trabalho novo e é isso que eu queria falar para vocês. Esse trabalho novo é 2 quadras da minha igreja. Então eu fui para a igreja segunda-feira, resolver essa questão da sexta. Eu fui para a igreja na terça encontrar com os irmãos para sair para evangelizar. Quarta-feira foi o The Chosen no cinema. O meu pastor fechou a segunda e a quarta lá no cinema para a gente poder assistir com ingresso mais em conta, combo de pipoca mais em conta, para a gente poder assistir. E o Senhor trabalhou novamente. Uma que eu não posso sair mais sem a Bíblia de casa, né? Porque o Senhor falou, você vai sair sem sua arma, sem seu instrumento de trabalho, né? Porque evangelismo é um trabalho, trabalhar para o Senhor.
E eu coloquei a outra Bíblia que eu tinha ganhado no sábado, né, gente, dentro da bolsa. E a moça que trabalha comigo, ela está gestante, né? Eu vou entrar para substituir ela durante a licença dela e depois nós vamos trabalhar juntas, né? E ela está gestante, então segunda e terça-feira ela ficou internada, fazendo exames, tudo. Aí foi para casa dela na terça e voltou a trabalhar na quarta. E que foi o dia do cinema, né, gente? E a pessoa que eu tinha convidado para ir comigo, que era minha mãezinha. Minha mãe não pôde ir, fundiu o motor do carro da minha mãe. Gente, a minha mãe, ela é um amor de pessoa, mas ela é resistente, sabe? Eu não consigo falar muito da palavra do Senhor com ela, infelizmente, né? Mas eu creio que o Espírito Santo, já preguei para ela, para o meu pai, já orei, Espírito Santo, eu já plantei a palavra do Senhor ali. Então agora eu tenho que deixar o Espírito Santo trabalhar. Gente, o vídeo hoje acho que vai ficar um pouco longo. Vamos lá, tô tentando resumir. E aí eu falei, eu preciso convidar alguém para ir no cinema. Eu convidei uma pessoa, essa pessoa também não foi de última hora. E eu já tinha até conseguido um convite extra, mas enfim, eu tava com 2 convites, o meu e esse outro convite. E aí, não sei que assunto que nós conversamos de Deus, com certeza, e ela senta do meu lado ali. E eu comecei a falar com ela sobre o Senhor. E o Senhor começou a revelar na vida dela. E eu fiz a mesma pergunta, você tem uma Bíblia? Ela falou, não, pois agora você tem. Eu tirei a Bíblia da... embrulhada ali, né, gente? Tirei a Bíblia da bolsa, dei a Bíblia para ela, ajudei ela a abrir, expliquei para ela como que era a leitura da Bíblia, que Deus ia revelar a palavra na vida dela. E eu falei, vamos no cinema comigo assistir The Chosen? The Chosen são os 2 primeiros capítulos da 5ª temporada, né? E eu acho que vai ser a última, não sei, vamos ver. E eu falei pra ela, vamos no cinema comigo? Ela, agora aqui, eu não trouxe roupa. Eu falei, também não, também banho só de manhã, eu vou com a roupa que eu tô, vou de uniforme, vamos. Minto, eu vou com a camiseta do Pro, mas eu vou do jeito que eu tô aqui. Ela falou, então vamos. Eu falei, pega a sua blusa, nós vamos. E eu ministrando ali na vida dela, um outro rapaz que trabalha ali, um mecânico, ele entrou, que vocês estão fofocando? Eu falei, não, senhor. Eu falei, nós estamos fofocando, nós estamos falando do Senhor Jesus, só se for fofoca de Jesus, brinquei, né? Lá, então eu vou ouvir. E ele sentou e ele ouviu, gente. Eu descobri que esse rapaz, ele é até batizado na igreja, foi criado na igreja e está afastado, né? Mas Deus já vai trabalhar na vida dele e vai levar ele de volta para casa, né? E essa moça não tinha nem a Bíblia, gente, pasmem, ela foi acompanhada, ela fez um curso de gestante numa igreja e ela ganhou tudo, muita coisa nesse curso de gestante. E a Bíblia ela não ganhou. Ninguém perguntou para ela se ela tinha uma Bíblia, se ela conhecia a palavra de Deus. E eu dei essa Bíblia para ela foi no cinema comigo. E ela tá apaixonada pela Bíblia, por Deus, por tudo. O pastor organizou um louvor antes da sessão. O pastor entrou de sala em sala antes da sessão para ler o Salmo 91, para orar conosco, orar pela cidade, pelo comércio da cidade. Bauru é uma cidade muito comercial. E ela amou o filme, o bebê dela mexeu o filme inteiro, gente. E ontem a gente estava no escritório, eu coloquei uma pregação da Bispa Virginia Ruda e ela tocou o chofar. E o filho dela deu um salto dentro da barriga e ela falou, mas por quê? Eu falei, porque o chofar, quando o povo de Israel saía para a guerra, se tocava o chofar, né? E aí eu vou conversando com ela e a minha patroa, gente, ela levou as caixinhas de som. Eu falei, nossa, patroa, queria tanto ouvir ouvir umas pregações, porque enquanto eu tô trabalhando, né? Ela falou, não, já vou providenciar. E chegou ontem as caixinhas, gente, do Mercado Livre. Então a gente ficou ouvindo hino, pregação ali, sabe? O dia todo no trabalho. Gente, eu preciso terminar o estudo, a gente vai terminar, né? Então foram 2 almas, né? E ontem o meu gerente foi na igreja também. Eu fui convidada para jantar ontem, eu desmarquei esse jantar, né? E para poder levar o meu gerente na igreja também, porque também é uma pessoa batizada, a mãe dele é da igreja, ora, prega, não sei qual igreja que é, provavelmente deve ser congregação, e ele também está afastado do Senhor, né? E a palavra para ele, a palavra para o outro mecânico foi, volta para casa. Você sabe de onde você veio, você sabe o seu ministério, você sabe o Deus que você serve, volta para casa. E ele foi na igreja, ele gostou, gente. Então agora domingo eu não consegui chamar o mecânico ainda para ir na igreja comigo, mas domingo provavelmente vai o gerente e vai a outra moça da DM. Aí ontem o meu patrão também, ele da congregação, sentou e a gente começou a conversar e ela entrou na sala, depois ela brincou, nossa, você tá evangelizando até o patrão? Não tem o que eu fazer, gente, é meu ministério, eu não consigo abrir a boca e falar de outra coisa, é só sobre o Senhor Jesus. Às vezes eu falo assim, ai Deus, eu vou dar uma distraída, né, que nem ontem eu peguei o TikTok, falei, vou dar uma distraída, só pra dar uma desanuviada, né? E aí eu abro o TikTok e o que tem? Só pregação, até salvei um vídeo sobre jejum, né? E eu tô com esse vídeo de jejum, eu vi
Que todos os jejuns que eu fiz foi exatamente pelo que eu tinha que fazer, sem ter muito conhecimento, gente. Então agora o meu próximo jejum, eu vou fazer um jejum de 40 dias, né? Depois de 40 são 70, né, gente? Então eu vou fazer um jejum de 40 dias, eu vou esperar, dia 26 agora tem o evento Alistados na igreja da Juliana Elaro, para mulheres, né? Então ali creio que ela vai ensinar muito sobre oração, também sobre jejum. Então eu vou adquirir mais esse conhecimento na palavra, eu vou partir para o jejum de 40 dias, porque o Senhor está me cobrando. Eu tô de jejum agora, tá, gente? Tô fazendo jejum agora pela minha vida sentimental, mas o Senhor está me cobrando, vamos jejuar, vamos pro próximo nível. Eu preciso subir de nível na fé, sabe, gente? Então é isso, né? Eu vou terminar o estudo rapidinho aqui. A gente já falou do sacrifício, né, dos filhos de Naor. Então aqui teve a morte de Sara, né? Sara viveu 127 anos, 23, tá, gente? Gênesis 23. Morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, em Canaã, e Abraão foi lamentar e chorar por ela. E aí Abraão, ele sepulta ela ali, e depois na morte de Abraão eu vou falar para vocês onde foi, tá? E aí tem a história de conseguir uma esposa para Isaac, né? Aí a gente vai falar aqui também do filho de Naor, né? Passando algum tempo, dissera Abraão que Mica dera filhos a seu irmão Naor. Então, Uz, o mais velho, Bus, seu irmão Quemuel, pai de Arã, que excede Azado, Pilas de Fade, e Betuel, pai de Rebeca. Então, quem que era Betuel? Então, a Mica era esposa de Naor, que era irmão de Abraão, tá? E deixa eu ver. E Betuel era filho de Mica com. Deixa eu ver. Seu irmão. Aqui, ó. O irmão o Bus, que era o irmão. Seu irmão Quemuel, pai de Arã, que excede Azo, Pirados, Gidafá de Betuel, que era pai de Rebeca. Então, deixa eu ver se eu entendi aqui, gente. Betuel, vamos lá, vamos ler de novo aqui. Betuel era filho de Naor e Mica, tá? Então ele era sobrinho de Abraão, né? E ele se tornou pai de Rebeca. Então Isaac, ele vai se casar também com alguém da sua linhagem. Como que acontece? Abraão já estava velho, né? Já estava idoso, né? Quer dizer, Abraão estava sempre idoso, né, gente? Sempre tarará, né? E aí ele fala pro servo dele, tocar na coxa dele para fazer um juramento. E o servo fala, tá, mas por que o senhor não busca uma esposa para ele aqui? Ele falou, não. Eu quero uma esposa pro meu filho especial, da minha família lá, de onde eu me retirei, né? Deixa eu ver aqui onde ele foi, né? Cadê aqui? A minha terra e buscará os meus parentes. Então já que é 24, Gênesis 24, né? Então ele partiu com os camelos, né? Com os camelos, 10 camelos, e foi atrás, né? Nessa terra, na terra antiga de Abraão, né? E aí ele orou ao Senhor, ele falou como que tinha que ser essa esposa, né? Então 24, 12. Então orou, Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia um bom esse, seja bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Aqui no final da tarde elas iam tirar água ali do poço, né? Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe também, darei a água dos teus camelos. Seja essa que escolheste para o teu servo Isaac. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. E aí, antes que ele terminasse de orar, surgiu a Rebeca, né? Filha de Betuel, filho de Mica, mulher de Naor, irmã de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. E realmente ela fez isso, ela deu de beber a ele, ela deu de beber aos 10 camelos, ela foi uma moça solista, ele deu um presente para ela, uma pulseira, e pediu para ir na casa dela, pediu para dormir na casa dela com os servos, ela levou ele lá, né? Os servos, eles dormiram lá, ele falou com o pai dela, né? Com o irmão dela. Cadê que vai falar aqui, né? Vamos ver aqui. Ele perguntou ao Senhor se a mulher não quisesse ir, né? O Senhor respondeu no 40, o Senhor a quem tenho servido enviará seu anjo com você e coroará com esta a sua missão, para que você traga o meu filho, uma mulher com o meu próprio clã, da minha família e meu pai. Então Deus confirmou no coração dele, né? Que ia dar certo isso, né?
Então ela aceitou, né, gente? Ela aceitou, o irmão dela aqui, eu tava tentando lembrar, Labão, né? No 50, Gênesis 24, 50. Labão e Betuel responderam: Isso vem do Senhor, nada lhe podemos dizer, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você, e que ela se torne mulher do filho do seu Senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. E depois aos 59. Despediram-se, pois, da sua irmã Rebeca, da sua ama, do seu servo Abraão e dos que acompanharam, e abençoaram Rebeca, dizendo: Que você cresça, nossa irmã, até ser milhares e milhares, que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe. Sara fez dela sua mulher, amor assim. Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Então ela chegou ali montada no camelo, viu Isaac, ela se apaixonou por Isaac no momento que ela viu. O que é essa paixão? Não é da carne, é confirmação do Senhor. O Senhor confirmou dentro dela que ele era o esposo dela, quem ia amar ela, né, para sempre, né? E ela se cobriu com o véu, em sinal de respeito, em sinal que ela estava se guardando para ele. Ele, né, levou ela à tenda, consumou o casamento e se casaram. E aí Abraão, ele vai morrer no 25, né? Ele se casa com outra mulher, Quetura, né? E ele deu à luz os seguintes filhos: Irã, Joquissã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joquissã gerou Sabá e Dedã. Descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letucitas e os Leumitas. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abidá, Eudã. Todos eles foram descendentes de Quetura. Abraão deixou tudo que tinha para Isaac. Então ele teve outra mulher, mas tudo, toda a herança dele, a promessa do Senhor, ficou tudo para Isaac, gente, porque Isaac era o filho da promessa, né? E aí, 25, 6. Mas para os filhos das suas concubinas, seus presentes, deu presentes. Aí Davi enviou-os para longe de Isaac, para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos. E aí que fala onde foi sepultado junto com Sara, né? O 9. Seus filhos Isaac e Ismael sepultaram na caverna de Macipela, perto de Manre, ao campo de Efron, filho de Zoar, o Iita, campo que Abraão comprara dos Iitas, e foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Isaac morava próximo a Ber-Lahai-Roi, né? E aí vai falar aqui sobre os filhos de Ismael. Ficou longo o estudo, tá, gente? Eu tô resumindo. Este é o registro da descendência de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a serva egípcia de Sara, lhe deu. 25, 12, né? Não vou falar o nome, tá, gente? Foram esses 12 filhos de Ismael que se tornaram os líderes de suas tribos. 17. Ismael viveu 137 anos. 18. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Havila Sur, próxima à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Sur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Né? Então, é o povo que brigava ali entre si, né? Gente, eu vou deixar a história de Esaú e Jacó, eu vou anotar aqui para eu não perder o vídeo. Deixa eu ver se eu tenho um post-it aqui. Vamos lá, eu tenho um post-it aqui. Vamos pegar o post-it. Então, a gente vai parar em 25, 19. Vamos falar sobre Esaú e Jacó. Esaú e Jacó, tá? Então, vou colocar na Bíblia, vou começar a usar de sabedoria, né, gente? Método Kanban, né, para poder gravar, né? Então, a gente parou aqui. Então, eu vou começar daqui, e aí depois a gente vai pro 26, eu vou fazer o estudo bíblico agora, ver se a gente consegue. Eu não sei, gente, se eu consigo terminar esse estudo como ela fala, sabe? Porque eu quero, conforme eu vou ler na Bíblia, tem muita coisa, ó. Vai até a morte de José, né? Então, Jacó e José. Então, a gente vai terminar essa parte aqui, né? E aí a gente tem que falar de Jacó, a história de Jacó, para depois chegar em José. Então, eu não sei se eu vou, conforme ela termina o estudo lá, porque o dela são acho que 4 ou 5 vídeos, eu termino aqui com vocês, tá bom? Porque eu vou estudando e vou falando as experiências que Deus vai me falando, e foi assim que o Senhor pediu para eu revelar, tá bom? Vamos orar então, gente. Vamos orar. Eu vou anotar aqui também, ó, que nós paramos no 25, né? Vou anotar aqui, ó. Aqui, ó, o vídeo parou
em Esaú. Gente, minha letra é só o Senhor Jesus e Jacó. O vídeo parou aqui. Então eu vou começar o 26 aqui, que é o que eu vou começar a estudar agora, tá, gente? Vamos orar então, tá? Para o Senhor abençoar esse dia. Gente, eu não falei muito hoje sobre a paixão de Cristo e tudo, porque eu quero falar tudo no tempo do Senhor, tá? Eu não quero misturar os assuntos, claro, tudo tem a ver, tudo ali já vai começar a falar depois que vem o Messias, mas quando a gente começar a ler na Bíblia referente a isso, que vai vir o Messias, que vai vir o Cordeiro, que vai ser sacrificado pelos nossos pecados, aí a gente vai linkando aqui com o Novo Testamento. Aí eu vou tentar adiantar os estudos, tá bom? A gente vai linkando aqui com o Novo Testamento, tá? Porque o Novo Testamento eu tenho um maior conhecimento, né? Não de tudo, mas eu tenho um maior conhecimento que eu estou estudando também. Então, toda vez que aparecer no Antigo Testamento sobre já falando de Jesus, eu vou buscar a leitura lá dos sinóticos, né? De Mateus, Marcos e Lucas, né? Eu vou buscando ali sobre a história de Jesus e vou trazendo para vocês. Tá bom? Então vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, Deus, a sua palavra se revela a nós, Deus. Que cada pessoa que ouvir esse vídeo, Senhor, seja tocado para Ti, Senhor Jesus. E traga para esse vídeo, Senhor, para este meu canal, não seguidores, Deus, mas pessoas, Senhor, que têm o desejo, o anseio de saber da Tua palavra, Deus, e que o Senhor precisa falar com elas, Pai. Pai. Usa a minha vida, Senhor Jesus, como canal, Senhor, de evangelismo, como canal da Tua palavra, Senhor, não só em palavras, mas em atitudes, pensamentos e comportamentos, Senhor Jesus. Que eu seja o vaso nas Tuas mãos, Deus, e o vaso bom, o vaso moldado por Ti, Deus, para que assim o Senhor possa me encher com a Tua unção, Deus, e alcançar através desse canal as pessoas que precisam ouvir da Tua palavra, Deus. Abençoa cada um deles e que hoje, nesse dia, no dia do sacrifício do Senhor Jesus por nós, eles se lembrem do Teu amor por nós, Deus, do sacrifício que Jesus fez para que nós tenhamos nossos pecados perdoados, Deus. Eu Te amo, Senhor Jesus, eu amo a Tua palavra, Deus, eu declaro publicamente a minha fé em Ti, eu confesso no Senhor, eu creio no Senhor Jesus, eu confesso Ele como meu Senhor e Salvador, me arrependo dos meus pecados, Deus, em nome de Jesus, amém. Gente, um beijo. Como é feriado, hoje eu vou ficar em casa hoje, sábado, domingo e segunda, glória a Deus. Eu vou gravar até segunda-feira mais um vídeo, eu solto durante a semana, pra gente ficar em dia com Jesus, tá bom, amados? Amo vocês, amo a vida de vocês em Cristo. Se alguém quiser conhecer a minha igreja, manda uma mensagem aqui, a Igreja Rasgando dos Céus aqui em Bauru, tá bom, gente? Abraço a todos, felicidade a todos, bênçãos sem medidas a todos, amém.